É, muito bem. A questão ela traz para vocês aquele conteúdo de radiciação, operações com raízes quadradas, cúbicas, quartas e etc. A família da raiz quadrada. E observe, na letra A você tem raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 16. Ora, raiz quadrada de 4, você sabe que é 2. Acompanhe aqui, ó, o cursor do mouse, tá? A raiz quadrada de 4 é 2, a raiz quadrada de 16 é 4, de modo que a multiplicação dos resultados, 2 vezes 4 é 8. Essa é uma maneira de você pensar. Alguns podem ter pensado assim, professor, e se eu multiplicar 4 por 16? Aí eu digo, você vai ter raiz quadrada de 64. Ora, mas a raiz quadrada de 64 também é 8, de modo que, obedecendo às leis matemáticas, né, você vai chegar sempre no resultado correto, independente do caminho que você escolheu. Tá joia? Vamos dar uma sacada aqui na letra B comigo, pessoal. A raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de 25. Aí eu coloquei aqui, ó. Observe que na letra B eu já utilizei esse segundo caminho que eu mencionei aqui na letra A. Tá joia? Então o que foi que eu fiz? Ora, raiz cúbica de 5, raiz cúbica de 25. Os radicais são semelhantes, não é? São iguais, na verdade, raiz cúbica é raiz cúbica. Peguei então os radicandos, os números internos, ó, multipliquei um pelo outro, 5 vezes 25 vai, eu poderia, não é, fazer a conta e dizer dá 125. E a raiz cúbica de 125 dá 5. Eu poderia pular logo para o resultado. Mas foi o que eu fiz, até para ajudá-los a perceber que a fatoração nesse assunto de radiciação de continhas com raízes, minha gente, a fatoração, cara, ela é uma aliada, é uma ferramenta que você tem que usar sempre. De modo que eu fiz assim, ó, fatorei o 25. Ora, 25 é 5 ao quadrado. E joguei lá. Então, 25 é 5 ao quadrado. Aí você tem 5 vezes 5 ao quadrado. Lembrando que aqui, ó, deixa eu colocar aqui de verdinho. Aqui você tem, não é? O que é que você tem aqui? Você tem o expoente 1. 5 elevado a 1. É ou não é? Eita, é mesmo. 5 elevado a 1 vezes 5 elevado a 2 dá 5 elevado a 3. Ah, quando você tem dentro do seu radical uma potência onde o expoente é igual ao índice, você corta. Isso é propriedade das raízes. Tchau, radical, tchau, expoente, e fica só o 5, que é a resposta da questão. Tá certo? Como a gente observa aqui, ó. Tá legal, pessoal? Então, de modo que não é raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 25 é 5. Galera dos primeiros, galera dos segundos e dos terceiros precisam sempre desse conhecimento. E a galerinha dos nonos está, não é, recebendo esse conhecimento aí pela primeira vez. Muito legal. E aí eu resolvi qual mais? Aqui, ó, a letra H. Na letra H, a questão 1 da página 143, ela diz assim para vocês: divida raiz quadrada de 120 pela raiz quadrada de 3. Opa, como é que você divide raízes quadradas? Olha para cá. Primeiro, se é raiz quadrada dividida por raiz quadrada, você pode pegar os radicandos e dividi-los. Ou seja, eu já peguei aqui um só radical e coloquei 120 dividido por 3. Ah, professor, então quer dizer que a gente pode fazer isso? Claro, é propriedade, é lei matemática. Então, 120 dividido por 3, quanto que vai dar? Vai dar 40. Ah, então massa. Ô, professor, mas e a raiz quadrada de 40? Cara, não é exata. Ih, rapaz, pegou. Não, 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 calma lá. O 40, ele pode ser fatorado. Ah, então quer dizer que tem que fatorar, professor? Sim, tem que fatorar. Então vamos fazer isso. Se a gente divide 40 por 2, você chega a 20. Dividido por 2, 10. Dividido por 2, 5. Dividido por 5 é 1. Lembrando que a fatoração, aqui, ó, você só usa o quê? Números primos. Nada de dividir 40 por 4, porque 4 não é primo. Eita, professor, eu já me esqueci o que são números primos. Parabéns. Está aí uma boa oportunidade de você revisar esse assunto. Tá certo? O que nos faltam são videoaulas sobre isso. Tá joia? Então, beleza, peguei só os números primos. Aí coloquei assim, pessoal. Eu tenho aqui três fatores iguais
A 2. Mas eu não coloquei 2 elevado a 3. Por quê? Só um momentinho. Só um momentinho, pessoal. Prontinho, me desculpem aí. Minha filhinha pedindo ajuda nas atividades dela. Mas vamos lá. Gente, professor, por que não 2 elevado a 3 vezes 5? Então, observe que aqui você tem uma raiz quadrada, não tem? Não é raiz quadrada? Quando é raiz quadrada, a gente pode colocar o índice 2 ou colocar índice nenhum, já que é um costume na matemática de que a raiz quadrada a gente não precisa colocar o 2. Não é? Basta o radical. Muito bem. Mas então, se eu vou trabalhar com o 2, então eu posso deixá-lo aqui em evidência, né? E deixar um fator 2 sozinho, porque quando eu jogar isso aqui dentro, olha para cá, aí eu vou ter 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5. Eu vou poder cortar esse 2 e colocá-lo para fora do radical. Eita, professor, isso é complicado. É nada, cara. Eu Presta acho que atenção, só olha sou eu só. que não tô conseguindo acompanhar essa setinha, professor. Nunca sei onde Ah, tá quase a eita, cruzinha, amigazinha. você não está conseguindo acompanhar o cursor do lápis aqui, não, nego? Não, mas eu já achei agora. Que é muito pequenininho, sei lá. Ah, tá. Tenta. Você já deve estar com o seu celular naquela posição de horizontal, né? Já tô. Pronto. Tenta ver. De fato, é uma cruzinha bem minúscula, né, Luiz? É uma cruzinha bem minúscula. É um sinal de mais bem pequenininho, né? Tem como Mas aproximar a câmera. Eu já pronto. fiz isso, amigo, eu já fiz isso. Dá um zoom, beleza. Aí, os especialistas, eles sempre aparecem, né? Vocês são fantásticos. Maravilha, galera. Então, aí, ó, esse 2 que está com o expoente igual ao índice, ele vai ser, não é colocado para fora do radical. Por isso que eu coloquei ele aqui, ó. Dá uma sacada. Eu vou ficar sublinhando, não é para facilitar também a visualização. Então, professor, esse 2 veio para fora. Sim, isso é o que a gente chama de simplificação de radicais, tá certo? O professor, e por que ficou 10? Ora, saca só. Se sobraram dentro do radical 2 vezes 5, é 10. Aí você diz assim, a raiz quadrada de 123 dividida pela raiz quadrada de 3 é igual a 2 vezes a raiz de 10. Por quê? Porque tanto você fez a conta, 120 dividido por 3, que deu 40, quanto você pegou 40, fatorou e simplificou. Veja que números grandes se tornaram números pequenos. Ou seja, de fato, houve uma simplificação. Tá certo? E esse saiba o que fazer com os números, com as operações, tá certo? Envolvendo radicais, ou seja, a família da raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta. Muito bem, com esses exemplares, com essas questões que eu resolvi, minha gente, dá tranquilo para não é a galera desenrolar as demais letras aqui da primeira questão, certo? Muito bem. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, você tem calcule o valor de cada expressão. Então tá, você tem aqui expressões, é verdade. Então, a gente vai olhar para cada uma dessas expressões. O Thales digitou que está cortando o áudio, Thales. Puxa vida, espero que seja só um probleminha temporário, não é? Aqui no meu retorno, ele está ok. Quando há uma falha no áudio, eu já percebo. Pode ser, né? Mas aí, ó, a galerinha que tiver alguma dificuldade, o que é que faz? Tenta dar uma saída rápida e depois imediatamente retorna. Tá certo que às vezes dá uma limpada no que o pessoal chama de cache, né? E aí você termina obtendo uma qualidade melhor
na videoconferência, né, como o pessoal chama. Muito bem. Pessoal, aqui na segunda questão, eu peguei apenas a letra A, porque ela, parece ser a mais trabalhosa, tá certo? E eu acredito que com ela a gente consegue desenrolar as demais. Então me acompanha aí, ó. Tá. Raiz quadrada de 6 vezes, aí você tem o binômio raiz quadrada de 15 mais raiz quadrada de 60. Deixa eu ver aqui. O Thales diz que ainda está com alguma dificuldade aqui no áudio. A Daíse também. A Evelyn disse que estava, mas melhorou. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte: eu vou rapidamente terminar essa questão e parar a gravação. Acredito que a gravação ela esteja de alguma forma também contribuindo para isso, tá certo? Mas vamos lá. De qualquer maneira, eu quero garantir a vocês o seguinte: se a gente conseguir gravar bem, ao enviar o vídeo para vocês, vocês poderão acompanhar esses trechinhos que de alguma forma, por algum motivo, não chegou até vocês, tá certo? Vamos lá. Terminando aqui as duas primeiras questões para a galera dos nomes. Raiz quadrada de 6 vezes a raiz quadrada de 15 mais a raiz quadrada de 60. Olha para cá. A galera sabe que nós usamos aqui aquela propriedade distributiva, né? Ou seja, você vai distribuir, você vai isso, dá uma saída e depois retorna para ver se fica tudo ok. Você vai multiplicar a raiz quadrada de 6 pela raiz quadrada de 15 e depois pela raiz quadrada de 60. Aí você vai obter o quê? Aqui, ó. Aqui eu já fiz para vocês. Raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 15 mais raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 60. Sim, porque eu estou multiplicando a raiz quadrada de 6 por ambas as parcelas. Aí você faz 6 vezes 15, 90, já está aqui. 6 vezes 60, 360, já está aqui. Então agora você tem raiz quadrada de 90 mais raiz quadrada de 360. Cara, fatora legal. Fatorei o 90, obtive 2 vezes 3 ao quadrado, vezes 5, fatorei o 360, obtive aí, não é 2 ao quadrado, vezes 2, 3 ao quadrado, vezes 5, beleza. Coloquei aqui no lugar dos respectivos valores. O 90 virou isso, o 360, a forma fatorada é essa. Aí o que é que a gente faz? Observe. Esse 2 eu cortei, isso quer dizer que o 3 ele veio aqui para fora, aqui está ele, tá? Já o 2 vezes 5 ninguém vai sair. Eu multipliquei. 2 vezes 5 é 10. Já aqui, dá uma olhada nesse expoente 3. Aqui você tem 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 2. Então esse 2 vem para fora com aquele 3. Por isso que eu coloquei aqui, ó, esse 2 e aquele 3. Se eu tenho 3 fatores 2 e tirei, não é? Aquele que tem 2 ao quadrado, vai sobrar um fator 2 com aquele outro fator 5, de modo que aqui você também vai ter 2 vezes 5, 10. Então, se você tem 3 raízes de 10 e 6 raízes de 10, você vai ter 3 mais 6, 9. 9 o quê? 9 raízes quadradas de 10. Tá certo, minha gente? Então, beleza.